Entre muitas questões que atingem as famílias, muitos problemas e muitas dificuldades familiares, a briga entre irmãos é uma das dificuldades recorrentes. Muitos irmãos brigam, se afastam, ficam sem falar um com o outro, criam confusões e a família fica dividida entre os irmãos. Do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista das constelações familiares, o que é que acontece? Por que entre os irmãos brotam brigas, discussões, desentendimentos e a família passa a ficar uma família feia, uma família desunida, uma família dividida? E isso é péssimo, é o pior que pode acontecer em uma família. Então vamos lá. Primeira coisa entre os irmãos é que existe uma ordem. Ordem é o seguinte: quem veio primeiro, quem veio depois, veio depois. Então tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e aí por diante. Então nós temos que respeitar a ordem. Quando na família não é respeitada a ordem, quando está desordenado, quando um está no lugar do outro, quem devia estar ali não está ali, está em outro lugar, aí a família fica desordenada, desorientada e todo mundo fica meio perdido. E isso pode acarretar em confusões, em brigas. Isso pode acarretar em sintomas. Então, a lei sistêmica da ordem é que todo mundo seja respeitado no lugar que cada um nasceu, no lugar que cada um vive e no lugar de cada um dentro da própria família. Cada irmão tem a sua história e a gente vai ver que os irmãos são como os dedos, né? Então, são da mesma família, mas cada dedo é diferente. Cada irmão nasce em um tempo, cada irmão tem uma história, cada irmão tem uma visão de mundo. Isso precisa ficar muito claro, porque o meu irmão, a minha irmã, vê o mundo diferente da minha visão. Nós somos da mesma família, temos o mesmo pai, temos a mesma mãe, mas nós olhamos para o mundo de forma diferente. Então eu olho para o mundo do meu lugar e o meu lugar é diferente do lugar do meu irmão. Se o meu irmão é o terceiro, eu sou o quinto. Se eu sou o primeiro, o meu irmão é o último, o caçula. E então essa ordem faz com que a gente enxergue a vida de uma outra forma. Mas muitas vezes nós não respeitamos, nós não entendemos. A gente acredita que os irmãos devem ser iguais e os irmãos não são iguais. Os irmãos são diferentes, mas são irmãos mesmo sendo diferentes. Esta é a riqueza. Isso não diminui, pelo contrário, isso enriquece. Contudo, é muito comum que entre os irmãos aconteça conflito, disputa, competição, porque um não respeita a visão do outro. Um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul. Um quer doce e o outro quer salgado. Um quer dormir e o outro quer acordar. Desde a infância a gente nota que é assim. As necessidades de cada um são diferentes. E aí você acaba não compreendendo o outro e isso gera conflito. Então o conflito está na não compreensão do outro. Você não admite o outro. Isso é inadmissível o que você faz. E aí vem a briga porque você está exigindo algo do seu irmão. Vem a exigência. E muitas vezes nós estamos num lugar diferente e não queremos ser igual. E aí a gente se sente maior. Todo aquele que reclama, ele se sente com a razão, ele se sente empoderado, ele se sente maior. Então eu estou certo e o meu irmão está errado. Enquanto você persistir nessa postura de ser melhor, de ser mais santo, de ter a razão, e não vai ter conciliação. A gente só tem conciliação quando a gente cede um pouco. E ceder
não é fazer algo ruim. Ceder é entender como o outro pensa, entender o que está acontecendo. Isso é ceder. Ceder significa agora eu entendo como você pensa. Agora eu vejo como você. Agora eu me coloco no seu lugar. Isso é muito bonito, muito bonito. Quando a gente perde a noção da família e a gente entra em brigas, então a gente pergunta, essas brigas familiares estão a serviço de quê? Essas brigas ajudam quem? Então, muitas vezes as brigas entre irmãos é uma disputa que quer buscar superioridade. Eu sou superior a você, porque eu tenho um emprego melhor, porque meus filhos são melhores, porque minha família é melhor, porque eu tenho dinheiro e aí eu me coloco maior, às vezes mais arrogante e às vezes me falta coragem de me tornar irmão novamente. Eu quero ser do meu irmão, ao invés de ser irmão, eu quero ser o chefe, eu quero ser o pai do meu irmão, a mãe do meu irmão e eu não quero ser irmão. Então, quando eu saio do meu lugar de irmão e quero ser qualquer outra coisa, então eu estou fora de ordem. E isso cria uma confusão muito grande. Eu perguntaria a você nesse vídeo, você quer o bem do seu irmão ou você quer o mal do seu irmão? Se você não quer o bem, se você quer ver o seu irmão mal, se você quer ver a tragédia do seu irmão, eu diria, você precisa de um tratamento. Não é legal, não é bom. Eu não acredito que você esteja bem quando você deseja o mal do seu irmão. Então é preciso que você revisite os seus valores, se reencontre, porque o bom mesmo é quando a gente quer o bem do nosso irmão, da nossa irmã. E quando a gente faz isso, todos ganham, a família evolui. Então, se você quer muito mal do seu irmão, você não está amando sua família e nem está respeitando os seus pais. Você precisa de um tratamento para mudar a sua percepção de mundo, para ter sabedoria e para ter amor. Como resolver os problemas entre irmãos? Primeiro, você precisa resgatar a história de sua família. Olha lá como é que seu pai e sua mãe se conheceram. A sua família tem uma história. E quem vive brigando não conhece a história. Ou não fez uma leitura da história com amor, com reconhecimento, com gratidão. Então está na hora de novamente olhar para a história de sua família, pouco a pouco. Lá do começo, quando seus pais se conheceram, as dificuldades que vocês tiveram, tudo que vocês passaram, como foi construída a história da sua família. Toda família tem uma história linda, toda família tem uma história de superação, toda família tem uma história que tem que ser resgatada. Quando a gente resgata essa história, a gente resgata os valores. E aí quando a gente vê a história da nossa família, a gente vê que essa briga que a gente está tendo não tem sentido nenhum. É preciso deixar essa briga para lá, porque o que nós vivemos é muito, muito maior que nossos pais construíram. A história da nossa família é muito grande para a gente ficar estacionado de forma burra em uma briga. O ponto 2, é preciso honrar os nossos pais. A gente fala de amar os pais, né? Às vezes a gente briga dizendo que está defendendo os pais, mas fique sabendo, os nossos pais não se alegram com as nossas brigas de irmãos. Se a gente quer honrar o pai, se a gente quer honrar a mãe, se a gente quer receber a herança dos nossos pais, e a herança aqui não é só dinheiro, não. Herança aqui é dignidade, herança aqui é raiz familiar. Herança aqui é receber a força e a coragem de seu pai, a alegria, o entusiasmo e o amor que vem de sua mãe. Então, quando você honra os seus pais, quando você ama os seus pais, você sai da briga e você vive a harmonia com os seus irmãos. Ponto 3. Olha, nós temos que lutar pela unidade. Esse é o maior valor da família. Então, o valor da família não é dinheiro. O valor da família não são
os nossos recalques, as nossas defesas, as nossas histórias, o nosso vitimismo. De que adianta você criar uma história, falar para todo mundo e essa história não cria unidade? Para com isso. Nós precisamos criar histórias que tragam unidade familiar. Então, o terceiro ponto é: seja um trabalhador da unidade, da união da sua família. E o quarto ponto é: eu preciso entender o outro, calçar o sapato do outro, pensar como o outro pensa, escutar o coração do outro, buscar o outro para conversar e falar: meu irmão, fale o que você sente. Diga tudo, é hora de falar. Quando a gente fala, a gente cura, a gente resolve. Então busque conversar, busque entender o outro, saia do seu entendimento restrito para entender como o outro funciona. E quinto ponto: tenha humildade e coragem para recomeçar. Muitos ficam na briga porque não têm humildade e porque não têm coragem, têm vergonha, têm medo. Então, para ser irmãos, nós precisamos olhar para o outro na sua diferença, reconhecer que o outro pensa diferente de mim, reconhecer que a riqueza do meu irmão é porque ele olha de outra forma para o mundo, e depois entender que o que nós temos de mais profundo são nossas raízes familiares. Irmãos nasceram para se amar, irmãos nasceram para brincar, irmãos nasceram para conviver um com o outro. Quando a gente faz o contrário disso, a gente está dando um tiro no pé e nada funciona. Irmãos divididos significa problemas na família, significa falta de dinheiro, falta de saúde, falta de alegria, falta de amor, falta de entusiasmo. Bom, é hora de fazer alguma coisa com tudo isso, né? É hora de se transformar. Eu sou Josafá Moraes, e se você precisa de minha ajuda, através das constelações familiares, aqui embaixo tem os meus contatos. E seja bem-vindo a este caminho bonito de reconciliação dos irmãos, da família. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdo, aqui no meu canal no YouTube tem conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Tenha coragem de sair da briga, tenha coragem de fazer movimentos abençoados, movimentos de olhar para o outro, de abraçar, de resolver, de restaurar a unidade da sua família. Isso é o que existe de mais profundo, de mais bonito e de mais saudável. Avante com o amor dos seus pais, com o amor dos irmãos, com o amor da família. Avante. Muito obrigado.